Fala pessoal, beleza? Jordão Giovino aqui, hoje com mais um diagnóstico aí com osciloscópio, né? Corolla 1.8 GLI 2014. Qual que é a reclamação desse cliente aqui? Reclamação são falhas intermitentes em marcha lenta. São falhas que ocorrem só em marcha lenta. Quando se aplica uma carga e esse veículo deslocando aí numa velocidade superior à marcha lenta, esse veículo não falha. Então, é uma falha que ocorre somente em marcha lenta. Quais são os efeitos dessa falha, né? Consumo elevado de combustível, aumento da pressão absoluta do coletor de emissão, aumento do tempo de injeção, perda de potência, DTCs P0300 e P0420. Quais são as possíveis causas, né? Vou fazer uma análise. Quais são as causas que eu posso estar analisando aí? Eu descrevi algumas aqui: cabeçote, bicos injetores, velas, cabos, bobina, módulo e etc. Nesse caso aqui, esse veículo aqui ele não possui cabo de vela. Ele é bobinas independente, né? Conhecido aí como bobinas COP. Motor aí BVT, né? Aqui eu coloquei alguns dados técnicos desse veículo: aspiração natural, injeção multiponto, comando de válvulas duplo no cabeçote, variação de válvulas aí, né, do comando admissão e escape. Algumas informações técnicas aí só pra gente ter uma noção do motor, né? Algumas pessoas gostam disso daqui, né? Outras nem levam essas coisas em consideração. Eu já gosto de ver esses pontos do motor, né? Potência máxima, torque específico, potência específica, o consumo do motor, né? Esse aqui é urbano, ele faz 7 km por litro, no etanol 9,6 na gasolina, na pista ele faz 10,2 no etanol e 13,5 na gasolina. Então é um motorzinho na cidade aí, se ele tiver com alguma anomalia, ele já tem um consumo, né, elevado aí, né? Então, você tendo aí uma anomalia ainda, você vai elevar mais ainda o consumo, tá? Então, toda a falha, né, por combustão, a gente sempre tem aí o início do diagnóstico por sistemas aí de velas, cabos e bobina, que é o nosso caso aí também. Vou mostrar para vocês a falha, né, de combustão com osciloscópio, utilizando aí um sinal de referência e o transdutor de vácuo lá no escapamento. Então a gente está aqui com o sinal aqui do transdutor de vácuo lá no escapamento e o sinal de ignição do cilindro número 1 para a gente ter uma referência. Essa anomalia aqui, que ela se repete, né, em todos os ciclos, nesse caso aqui, nessa tela que eu estou analisando, ela é uma falha de combustão, né, capturada lá pelo escapamento do motor. Tá. Como que eu vou fazer a contagem aqui, descobrir essa falha aqui, a qual cilindro pertence? Então vamos ajustar aqui os meus graus. Eu não vou fazer uma avaliação em grau aqui, em graus. Eu vou utilizar essas réguas para mim conseguir enxergar aonde estão cada cilindro. Vou dar um zoom aqui. Então, primeiro eu vou ajustar essa forma de onda. Tô achando que ela está muito grande, eu vou diminuir ela. O legal é que eu diminuo a escala sem interferir na voltagem do sinal. Beleza? Então vou descer mais um pouco. E vou dar um zoom apenas na região que eu quero analisar. Puxar aqui para cima. Aqui eu tenho 720 graus. Então aqui eu tenho o sinal de ignição do cilindro número 1. E eu vou fazer a contagem da hora de ignição, né? 1, 3, 4. 1, 3, 4. Opa! Tem uma coisinha errada aqui. Tá faltando uma régua, eu tô com 3 réguas. Beleza? Adicionei mais uma régua.
Então vamos lá, 1, 3, 4, 2, 1 novamente. Então eu tenho aqui os 4 cilindros do motor, só que pela ordem de ignição, né? 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1 novamente. E eu quero descobrir essa falha de combustão a qual cilindro pertence. Tá? Então, o cilindro número 1, 3, falha de combustão do cilindro anterior ao cilindro número 3. 3, falha de combustão do cilindro número 1. Então, essa falha de combustão aqui, ela pertence ao cilindro número 1. E essa falha aqui, ela se repete em todos os ciclos, né? Durante esse tempo de tela que eu gravei. Então, ela se repete aqui, ó, nesse ponto, ela se repete novamente nesse ponto e novamente nesse ponto. Beleza? Então, a gente vai fazer uma avaliação aí referente ao cilindro número 1. Agora, a gente vai fazer uma avaliação por secundário. Isso aqui é um secundário também, só que eu estou usando ele apenas como referência. Se eu der um zoom nessa imagem aqui, eu vou acabar distorcendo e não consigo fazer uma avaliação aí. Então, tem que ser uma análise aí em separado. Bom, aberto aí o sinal de ignição do cilindro número 1. Aqui a gente já se nota aqui um sinal padrão, né, de ignição para esses Corolla. Um tempo de carregamento aí de 3,2 milissegundos. Se eu for ajustar a régua aqui, as duas estão andando junto, então tem que destravar o cadeado. Destravado. Tempo de queima 1,9 milissegundos, né? Um tempo bem alto aí para um tempo de queima, né? Então aqui a gente já nota aqui que a gente não tem uma anomalia no sistema de ignição, né? Então, como o sinal de secundário ele obteve uma imagem padrão, né, uma forma de onda padrão, a gente passou a analisar o bico injetor. Como ele é um bico fácil de remoção, a gente retirou esses bicos para analisar na máquina de bicos injetores, né? No caso daqui é uma KXC, né? GDI. E a gente retirou os bicos para analisar na máquina. O legal dessa máquina aqui que eu vou mostrar é que ela tem um recurso, né? Outras máquinas também têm, de configurar a rotação, né? O RPM na máquina, e você pode controlar também o tempo de injeção, né? Aqui eu vou soltar o vídeo. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas esse bico está injetando, esse está injetando, esse está injetando, e o bico número 1 não está injetando. Eu montei conforme estava no motor, os bicos injetores. Esse bico aqui não está injetando. Só que olha que interessante. Por que esse carro, ele, quando você aplica uma carga nele, ele começa a funcionar corretamente, né? Só falha em marcha lenta. Aqui eu estou mudando o tempo de injeção de 1,4 para 2 milissegundos. Aí você já observa aqui, ó, que o bico já está pulverizando. Então, com essa máquina aqui controlando, né, o tempo de injeção, a gente consegue aí analisar qual bico injetor, né, está se comportando aí corretamente. Nesse caso aqui, o que a gente faz como a gente analisa com essa máquina, a gente coloca os bicos injetor e a gente vai controlando o tempo de injeção. Alguns bicos, se vocês observarem, com um tempo de injeção muito baixo, com um tempo de injeção muito baixo, ele não funciona. A gente já pegou vários bicos, né, injetores com essa máquina abaixando o tempo de injeção e os bicos não se comportando corretamente. Você pode controlar também a rotação de acordo com a sua análise. No nosso caso aqui a gente usou
se eu não me engano, 1,1200 RPM e um tempo de injeção de 1,4 a 2 milissegundos. 1,4 milissegundos ele já não funcionou, apenas um bico injetor. Bom, após feito o teste dos bicos injetores e analisado que um dos bicos injetores não injeta com tempo baixo de injeção, a gente fez a limpeza ultrassônica e voltou novamente para fazer os testes aí na máquina injetora, na máquina de limpeza de bicos, né? Vou mostrar o vídeo aqui após feita a limpeza ultrassônica. Beleza. Após feita a limpeza ultrassônica, a gente tem os 4 bicos, né, injetando aí corretamente. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico, né, após ter feito as limpezas dos bicos, o funcionamento do carro em si voltou, né, corretamente. Sinal de ignição. Então, esse aqui é o sinal de ignição após ter feito as limpezas de bico e montado novamente no carro. Eu já vejo aqui que eu tenho uma onda mais uniforme, né? Uma onda mais sonoidal. Diferente daquela onda que a gente tinha aí no início, né? Quando o motor estava com falha de combustão. Essa daqui é a imagem com a falha de combustão. A gente vê os picos, né, na parte inferior da forma de onda, bem diferente da imagem com o motor funcionando corretamente, né? Então é isso aí, galera. Um diagnóstico aí rápido, bacana e muito interessante aí usando os osciloscópios. Então, beleza? Mais um diagnóstico aí feito com auxílio de transdutor e osciloscópio, mais a máquina de limpezas de bico. E o que a gente conclui aí também com esse diagnóstico, né? Aqui eu passei lá no começo, né? A reclamação, o efeito, possíveis causas, cabeçote, bicos, injetores, velas, cabos, bobina, módulo, etc. A gente começa aí fazendo um diagnóstico por sistema de ignição, depois a gente passou para os bicos injetores, já matou aqui nos bicos injetor, a análise foi feita a TVE, secundária, limpeza por ultrassom, e a causa raiz aí a gente conclui aí que é uma contaminação por impurezas no bico injetor número 1, né? É um bico que a gente conseguiu recuperar, às vezes você não consegue recuperar só substituindo o bico injetor, nesse caso aqui conseguimos recuperar o bico injetor para o cliente, aí cobrando apenas aí o diagnóstico e a análise feita com o bico análise feita no bico injetor, que é a famosa conhecida aí a limpeza de bico, né? Quem não segue as nossas redes sociais, o Instagram é Jordan Jovino e o nosso site aqui é www.jovinotransdutores.com. Lá você vai descobrir um pouco mais sobre nós e descobrir algumas ferramentas que a gente trabalha e vende no mercado aí. Beleza? E até a próxima.